Glória a Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia, por gentileza. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Como é uma passagem um pouco longa, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares, até o versículo 24. E disse: certo homem tinha 2 filhos. É melhor os irmãos ler no painel, para falar a mesma leitura. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Podeis assentar. Irmãos, nós queremos nesta noite louvar a Deus aqui pela cooperação, pela participação aqui do cantor Ezequias Matos. A Bíblia nos diz que da boca da criança sai o perfeito louvor. E nós queremos louvar a Deus por tudo o que Ele já fez e por tudo o que Ele já realizou aqui nesta noite. Esta passagem em que lemos o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, muitos chegam a chamar o capítulo das coisas perdidas e achadas, porque nós encontramos aqui a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E esta palavra, este texto do capítulo 15, ele ilustra a história da humanidade. E a Bíblia Sagrada nos diz que eu e você, que todos nós, somos imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. E nesta passagem em que lemos, nós temos a oportunidade de contemplar aqui
4 coisas. Primeiro, o filho pródigo, ele pecou. Segundo, ele perdeu tudo o que tinha. E em terceiro lugar, ele se arrependeu. E em quarto lugar, ele voltou para os braços do seu querido pai, voltou para o seu lar paterno. O filho pródigo deixou a casa para viver na imoralidade. Por isso ele pecou, que está nos versículos 11 a 13, ele deixou a sua própria casa para viver na imoralidade, para viver na perdição. Quando ele saiu de sua casa, ele deixou o seu lar, deixou o seu pai, deixou o seu irmão, e por isso ele pecou. Mas a Bíblia Sagrada nos conta também que Davi também pecou. Davi pecou que ele chegou ao ponto de dizer: ó Deus, pequei contra ti, pequei contra os céus e a terra, mas não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém em mim com um espírito voluntário. Assim como o filho pródigo pecou, deixando a sua casa, deixando o seu pai, o seu irmão e deixando toda a sua família, Davi pecou também. E Judas também pecou. Nos diz em Mateus 27:4, Judas dizendo: pequei contra o sangue de um inocente, pequei contra Jesus. E este mesmo Judas, que nos diz que pecou contra o sangue de um inocente, que pecou contra Jesus, a Bíblia nos diz também que este mesmo Judas, ele vendeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então este capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, ele ilustra para nós a história da humanidade. E o homem que peca, cabe o dever de confessar os teus pecados a Deus. E quem confessa os teus pecados a Deus, Deus jamais negará o perdão. E assim como nós contemplamos que o filho pródigo pecou, e encontramos também que Davi pecou, que Judas pecou, o apóstolo São Paulo também chegou a nos afirmar na sua palavra: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então todos nós que estamos aqui, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Agora é o nosso dever de reconhecer que somos pecadores, assim como esses homens reconheceram que eram pecadores, assim também deve de acontecer conosco. Pois a Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E muitos não estão recebendo o perdão porque não estão querendo confessar. E outros não estão recebendo o perdão porque confessa, mas não deixa. E a Bíblia é bem clara: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E saiba você de uma coisa, que não existe pecado pequeno, não existe pecado médio, não existe pecado grande. Um pecado que seja, faz do que nós sejamos um grande pecador. Mas para um grande pecador, existe um grande Salvador, que é o Senhor nosso Deus. E Deus nos perdoa de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros,
e lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, se há pessoas aqui nesta noite, pecadores, que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo, esta é uma noite oportuna de você entregar a sua vida para Jesus. Talvez você diz, quem pecou foi o filho pródigo, mas eu não pequei, eu não saí de casa, eu não deixei o meu pai, eu não deixei o meu irmão, então eu não cometi pecado nenhum. Talvez você não cometeu este tipo de pecado, mas você acabou cometendo um outro pecado. E para Deus, por menor que você acha que seja o pecado, você é um pecador. Mas saiba de uma coisa, que existe um grande Salvador que tem poder para nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas e de todas as nossas iniquidades. Desfaça as tuas obras e as tuas transgressões e torna-te para mim, porque eu te remi. Somente Deus é que tem poder para perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. E a palavra de Deus é bem clara, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos continuar seguindo as pisadas gloriosas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo essa certeza e essa convicção que aquele que está em Cristo Jesus tem que andar como ele andou e tem que andar em novidade de vida. Em segundo lugar, o filho pródigo, ele perdeu tudo que tinha. Quando aquele moço reuniu as malas, roupas e saiu de casa, ele também saiu com bastante dinheiro. Mas não demorou muitos dias, ele gastou a sua saúde, ele gastou todas as suas roupas e ele gastou todo o seu dinheiro. Pois o texto é bem claro, nos versículos 14 a 16 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas nos diz que ele perdeu tudo o que tinha. Quando você sai da presença do seu pai, do seu lar, e abandona o seu irmão, abandona a sua família e sai para um lugar distante, saiba de uma coisa, que você acaba perdendo tudo o que você tinha. Mesmo que você saiu com muito dinheiro, com bastante dinheiro, com o passar dos dias, você acaba perdendo tudo, gastando tudo e ficando sem nada. Então, por isso, podemos dizer que com Cristo Jesus nós temos tudo. E sem Cristo Jesus nós não temos nada. E o Senhor Jesus é bem claro em nos dizer, sem mim nada podeis fazer. Então 24 horas por dia nós dependemos da presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Porque com Cristo Jesus nós temos tudo. E distante dele nós não temos nada e perdemos tudo. O filho pródigo, ele perdeu sua moral, seu caráter, sua saúde, seu dinheiro, suas amizades. Ele não tinha mais pai, ele não tinha mais irmão, ele não tinha mais lar, perdeu a sua própria alma.
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por causa do pecado, ele acabou perdendo tudo. Os irmãos, vocês já repararam, um bêbado no meio de outros bêbados, ele nunca dá nada de bom para ninguém. Você nunca viu um bandido dar nada de bom para uma outra pessoa. Você nunca viu um sequestrador dar nada de bom para uma família. Você nunca viu um assaltante dar nada de bom para ninguém. E assim acontece com o homem que não tem Deus. Vai de mal a pior. Por isso que nos diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que o homem pensa que está certo, mas o fim dele conduz à morte. Mas respondeu Jesus no Evangelho de João, 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é por isso que nós devemos de fazer tudo, para não sair da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós saímos da presença dele, com poucos dias, você acaba perdendo tudo. E a palavra dele é bem clara em nos dizer: ninguém te apresses em sair da presença do Senhor teu Deus. Então vamos continuar permanecendo na presença de Deus, e sabendo que permanecendo na presença de Deus e com Cristo Jesus no nosso coração, nós temos tudo. Em terceiro lugar, nos diz o versículo 18, que ele se arrependeu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O que é arrependimento? Arrependimento no grego é metanoia, significa virar as costas para o pecado e voltar para Deus. O filho pródigo, ele pecou exatamente no momento em que ele virou as costas para o seu pai. Mas ele se arrependeu quando ele virou as costas para o pecado e voltou para o seu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e perante o céu. Mas quando ele virou as costas para o pecado e voltou-se para o seu pai, ele estava exatamente arrependendo. Ele pecou, ele perdeu tudo o que tinha, mas nos diz o versículo 18 que ele se arrependeu. O mundo não oferece nada de proveito, o mundo só tira. Por isso que a Bíblia nos diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Então o mundo só tira, o mundo não dá nada de bom para ninguém. Agora saiba você de uma coisa, que o filho pródigo, ele teve uma virtude. Nos diz a Bíblia que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Diz que um pregador estava pregando em uma igreja, exatamente na igreja em que ele congregava e que ele era muito admirado, muito querido naquela igreja.
Certa vez aquele pregador, ele disse que que a esposa dele teve um esposo que era perdido, uma pessoa muito mal, teve um esposo que brigava sempre com a sua esposa, era um esposo que o maltratava e sempre procurava maltratar a esposa quando ela estava se preparando para ir para a igreja. Aí ele disse que esse foi o primeiro esposo que ela teve. E aí os irmãos ficaram assustados, mas será que ela casou 2 vezes? Aí ele pegou e falou, e o outro esposo que ela teve foi eu, porque eu era muito ruim para ela quando eu não era crente. Mas depois que eu me tornei nova criatura, que aceitei Jesus como meu Salvador, então aquele velho esposo, ele desapareceu. Aquele esposo que maltratava a minha esposa, que brigava sempre com ela, principalmente quando ela estava se preparando para ir para a igreja, para ir para os cultos, aquele era o velho esposo que era eu. Mas depois eu aceitei Jesus como meu Salvador. E a Bíblia Sagrada nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E ele diz, então quando eu não era crente, eu discutia, brigava sempre com a minha esposa. Mas depois que eu me arrependi dos meus pecados e aceitei Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, e que eu reconheci que era um pecador, que se tornei uma nova criatura em Cristo Jesus, então eu me tornei um novo esposo para a minha esposa. Então esses são os 2 esposos que ela teve. Quando eu não era crente e agora que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu mudei completamente aquilo de ruim que eu fazia com a minha esposa, eu não faço mais, porque depois que eu me tornei o segundo esposo dela, depois que eu aceitei Jesus, porque antes eu era uma ovelha negra, que não conhecia a Deus, mas depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu me tornei um outro esposo para a minha vida, porque eu me arrependi das minhas falhas, dos meus erros e dos meus pecados. Então o que eu quero dizer aqui nesta noite é que o filho pródigo, ele pecou, ele perdeu tudo o que tinha, mas em terceiro lugar, ele se arrependeu. E concluindo esta mensagem, versículo 20, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E levantando-se, foi para o encontro de seu pai, nos diz o versículo de número 20. Em primeiro lugar, o filho pródigo, ele pecou. Em segundo lugar, ele perdeu tudo o que tinha. Mas em terceiro lugar, ele se arrependeu. E em quarto lugar, e levantando-se, foi para o encontro de seu pai. E a Bíblia Sagrada nos diz que o homem é a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. E podemos dizer que eu e você, nós somos a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Diz que um menino foi ao teatro com seus pais. E aquele teatro estava muito movimentado, muita gente. E quando terminou a apresentação, aquele menino perdeu dos pais.
e principalmente o pai começou a gritar: meu filho, meu filho. E do outro lado estava a criança gritando: papai, papai. E eu pergunto, quem procurava quem? O pai estava procurando o filho que tinha desaparecido e o filho estava procurando o pai. E eles foram gritando, o pai gritando, papai, e o filho gritando, o pai gritando, meu filho, meu filho. E a criança, papai, papai. E eles foram gritando, gritando, até que houve o reencontro do pai com o filho. E assim aconteceu com o filho pródigo. Ele estava até mesmo pensando que o seu pai não iria o receber mais, ao ponto que ele chegou a dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra ti perante o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E o pai já foi logo interrompendo a oração, o clamor do filho, dizendo: trazei-lhe o anel e coloque no dedo, ao parcas nos pés, e matai o bezerro cevado, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, alegrai-vos comigo. Então ele pecou no momento em que ele saiu de casa. Ele perdeu tudo no momento em que ele saiu de casa, mas ele acertou quando se arrependeu e, levantando-se, foi para o encontro de seu pai. Então, enquanto há oportunidade, você deve de arrepender-se e voltar-se para os pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você pode até dizer: pastor João, eu estou aqui na igreja, participo da escola bíblica dominical, participo dos cultos de terça-feira, participo de outras programações na igreja, mas talvez você não está levando uma vida muito correta. E a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você tem que andar em novidade de vida e tem que fazer tudo para permanecer na presença do Senhor nosso Deus. Talvez você pense que está escondendo da esposa, escondendo do pastor, da sua família, dos seus amigos, mas os olhos de Deus estão sempre nos enxergando 24 horas por dia. E com Deus nós não podemos brincar de sermos crente. Com Deus não existe meio termos. Ou nós somos crentes ou não somos crentes. E a Bíblia Sagrada nos diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da perdição, de tudo que é errado. E nos diz a palavra do Senhor, que este é o caminho, andai-vos nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Custe o que custar, vamos permanecer fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz que um filho brigou com o pai e saiu de casa. E não demorou muito tempo, a esposa adoeceu. E principalmente porque o filho tinha saído de casa. E ela sempre dizia para o esposo: eu preciso que o nosso filho volte. Eu não estou aguentando viver sem ele. E foi passando o tempo, os familiares sabiam por que o filho tinha saído de casa, porque tinha brigado com o pai. Mas depois que a esposa, a mãe daquele jovem que tinha saído de casa, estava bastante doente, alguém sentiu na obrigação de ajudar a procurar onde o filho estava. E até que descobriu aonde que o filho estava. E comunicou com o filho que a mãe dele estava muito ruim, muito doente, e que ele precisava de voltar para casa.
E o resultado, ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, a mãe estava deitada em uma cama. E de um lado estava o pai. E do outro lado estava o filho. E ela pediu a mão do esposo, e o esposo deu a mão. E ela pediu a mão do filho, e o filho também deu a mão. E ela começou a segurar tanto na mão do filho, como na mão do esposo, e foi apertando, apertando e apertando, e de repente ela acabou dando o último suspiro e partiu para a eternidade. E alguém que estava lá dentro do quarto, presenciando esta cena, disse, mesmo na hora da morte, ela respirando e dando o último suspiro, ela conseguiu reconciliar o pai com o filho. E assim foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele derramou o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário por mim e por você. Ele deu a sua própria vida por todos nós. E a palavra de Deus nos diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo foi pendurado no madeiro não porque havia pecado, não porque havia falhado, mas porque ele assumiu uma culpa que não era dele, mas sim minha e sua. E hoje nós não precisamos de irmos mais à cruz, porque Jesus Cristo já foi no meu lugar e no teu lugar. Agora o que você deve de reconhecer, que é um pecador e que tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Quantos que podem aplaudir o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Concluindo esta mensagem, vocês já repararam a roda de uma bicicleta? Que quando os raios saem do centro em direção à roda, vai se distanciando um do outro. Mas à medida que ele sai da roda e vai aproximando do centro, ele vai aproximando-se um do outro, os raios. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele tem que estar no centro do nosso coração. Porque Jesus Cristo, ele é o centro de todo este universo. E quando você aproxima do Senhor Jesus Cristo, que é o centro do universo, e que ele deve de estar no centro do nosso coração, quando você está aproximando do Senhor Jesus, reconhecendo que é um pecador, que é falho, que erra, mas que tem Ele como teu Salvador e como Senhor, e quando você aproxima de Jesus que está no centro, aí o que acontece? Quando você aproxima de Jesus, você aproxima também da sua esposa, aproxima dos seus filhos, aproxima dos amigos, aproxima da sociedade, aproxima dos seus parentes, porque quando nós aproximamos de Jesus, nós aproximamos da nossa saúde, da nossa vitória, da nossa bênção. Quando o filho pródigo encontrou-se com seu pai, encontrou também com o seu irmão. E que isso possa acontecer comigo e com você. Vamos viver uma vida bem próxima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos viver uma vida bem próxima do Senhor nosso Deus, para que nós possamos estar sempre próximos dos irmãos e estarmos próximos uns dos outros. E que nesta noite você possa orar e dizer, ó Deus, dá-me o beijo do perdão. Assim como o pai do filho pródigo teve a oportunidade de o beijar. Naquele momento o filho pródigo estava recebendo o beijo do perdão. E que nós possamos nesta noite reconhecer que somos falhos, que erramos,
mas que nós não queremos de maneira nenhuma ficar distante do Senhor nosso Deus. Então vamos orar constantemente e vamos pedir a Deus: ó Deus, dá-me um beijo do perdão. E vamos fazer de tudo para que nós possamos permanecer no centro da vontade do Senhor nosso Deus, sabendo que Ele tem o de melhor para todos nós. E que esta palavra, que esta mensagem possa permanecer para todo sempre em nosso coração. O filho pródigo, ele pecou em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele perdeu tudo o que tinha. E em terceiro lugar, ele teve uma virtude, ele se arrependeu dos seus pecados e das suas falhas. E em quarto lugar, ele voltou-se para o braço do seu pai e recebeu o beijo do perdão, e por isso ele pôde encontrar também com seu irmão. Talvez você está distante de um irmão seu, de um parente seu, talvez da esposa ou do esposo, mas quando você voltar para Jesus, você estará aproximando também de toda a sua família, para a utilidade de tua vida, salvação de almas e glória do nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar nesta noite se há alguém no nosso meio que ainda não é crente, que ainda não é evangélico e quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém nesta noite para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Talvez você já foi crente, encontra-se afastado. Hoje é noite de reconciliação. Há alguém para Jesus? Há alguém? Não? Então podemos encerrar o culto. Devolva aqui a direção do culto. Eu devolvo aqui para o pastor Davi Terto. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui nesta noite. Nós tivemos uma festividade aqui, sexta e ontem, o dia todo e a noite. E eu aproveito essa oportunidade para agradecer o irmão Márcio e a irmã Márcia pelo trabalho que vocês realizaram aqui, trabalhando e agradecendo vocês. Eu quero agradecer todos, do porteiro até a coordenadora do evento, todos que tiveram a oportunidade de trabalhar. Muito obrigado, irmão Márcio. Muito obrigado, irmã Márcia. Deus o abençoe. O nosso muito obrigado. E agradecendo vocês, agradeço todos que tiveram a oportunidade de trabalhar juntamente com a pastora Kátia, missionária Ione, missionária Kelly e missionária Miriam, e com toda a diretoria da nossa conferência Mulheres Agraciadas. O nosso muito obrigado. Pode aplaudir ao Senhor por essa mensagem. Metanoia.